energia que não flui. Sabe aquela trava, aquela vida travada? Quando o fluxo das coisas, o fluxo da vida parece que roda, roda, roda e não sai do lugar. Aquela mangueira, sabe, do jardim, da gente molhar as plantas, que tem aquela dobra, que tudo que é para chegar não chega, tudo que você faz, nada, 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 morre na praia muitas vezes, ou não consegue desfrutar daquele trabalho, daquela trajetória ou daquele empenho, né, que você se reconhece fazendo. A sua vida anda mais ou menos nesse desenho, sabe? E pensamentos mórbidos, pensamentos negativados, um certo desânimo. O que acontece? Por que isso acontece na vida de tanta gente? Pois eu quero colocar para você aqui a coisa mais fundamental que aparece nesses casos é a desconexão com a fonte da vida. Compreende? E essas travas têm tudo a ver com a nossa relação com os nossos pais, principalmente com a nossa mãe. Porque nossa mãe, nossos pais, fundamentalmente nossa mãe, é o retrato da prosperidade, do desenvolvimento, ok? É a porta por onde a vida chegou. O fluxo, é necessário que o fluxo se mantenha aberto. Então eu recebo a vida, eu me reverencio nesse momento a essa fonte e sigo. No entanto, nós passamos muito tempo da nossa vida emaranhado nas questões da humanidade dessa mãe, na humanidade desse pai. E aí esses pensamentos de morbidez que nos acompanham muitas vezes é fruto do não fluxo da força vital, não é? Ela trava aqui, e como ela trava, principalmente na respiração, na região do diafragma, essa energia de vida fica circulando em volta, de volta, né, para a fonte, e não flui, e nós começamos a ter pensamentos de morbidez, que é pensamentos às vezes até de autodestruição. Precisa ficar bem atento, mas pensamentos, malipensência a gente fala, não tem a maledicência? Malipensência também, pensamentos onde parece que nada dá certo, olho para o mundo sobre um ângulo de verdade, de não compreender e não aceitar que nós estamos em processo de desenvolvimento e aprendizagem. Você sabe que esse planeta é um planeta escola, tá certo? Muitos de nós precisamos desta consciência de aprendiz. Como nós não nos colocamos nesta condição e nós entramos em processo de lamento, de injustiça ou de vitimização, esses pensamentos, nós alimentamos, cultivamos, e muitas vezes eles são captados no ambiente mental coletivo e nós damos vazão a isso, nós cultivamos. Então, nós precisamos sim cultivar pensamentos de desenvolvimento. Nós precisamos discriminar o que chega até nós, porque olha, veja bem, o pensamento chega até nós. Nós vivemos mergulhados numa psicosfera. Os pensamentos, eles estão o tempo todo, não é só uma questão de cérebro. A mente é muito mais do que o cérebro. O cérebro, claro, faz parte, fundamental, é necessário que a gente compreenda o que a neurociência tem nos trazido, mas isso vai além. Então nos chega um pensamento muitas vezes, né, repetido à nossa volta, desde pequeno você colhe aquilo, você capta aquilo e você cultiva, e você fica vivenciando a morbidez desses pensamentos. Já tem aquela frase de Jesus, há mais de 2000 anos, orai e vigiai. O quê? O pensamento. Aprender a discriminar o pensamento.
aprender a ouvir o pensamento sem achar que aquilo é seu. É bom? Tome para você. Não é bom? Tire de você. E existem ferramentas, existem recursos para que você de verdade possa buscar alternativas para esses pensamentos mórbidos. Não cultive. Uma coisa é o que emerge ou o que chega, outra coisa é o que você faz quando você cultiva o pensamento. Então veja se você tem praticado isso. Que tipo de pensamento você tem cultivado? Porque a vida, ela é soberana e ela vai se apresentar a você com as questões do dia a dia, com as questões da vida, com as questões de vida e morte. E quais são, de verdade, as suas crenças e os seus valores? Então, a partir disso, você precisa efetivamente aprender a olhar o pensamento, a criticar o pensamento, decidir se ele fica ou não, e fazer uma nova seleção e colocar, nem que seja, sabe, coisas escritas na parede, porque você tem, inclusive, através do visual, através do auditivo e do sinestésico, esses 3 canais de aprendizado, você precisa ter em volta de você. Sim, palavras positivas, pensamentos positivos, simplesmente para você dar novos estímulos cerebrais, compreende? Escreva, tudo pode ser leve, tudo pode ser divertido. Sim, porque o cérebro ele precisa dessa informação. Então, atividades mentais onde você se pega cultivando pensamentos mórbidos, isso vai te levar por corredores da mente que só vai te adoecer. E é preciso que você assuma a responsabilidade pela tua vida. Assuma. Porque nós temos um padrão, muitas vezes, dizer o outro me, olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram comigo, o que você tem feito com o que te fizeram. Você sabe disso? O que você faz com o que te fizeram? E nós temos uma infinidade de pessoas que são extremamente inspiradoras, porque de uma vida de grande sofrimento e desgaste, fez disso tudo um fortalecimento. Por isso que o esporte é tão importante, por isso que esses exemplos, né, de pessoas que superam todas as dificuldades, é fantástico a gente assistir uma Paralimpíada. Por quê? Porque as dificuldades são absurdas que se manifestam ali e nós temos grandes campeões ali, grandes seres, grandes homens, grandes mulheres que nos mostram efetivamente a possibilidade de não se entregar jamais. Não se entregar jamais à dor, ao sofrimento e aquele estado de morbidez. E daí nós vamos buscar novos recursos. Então, hoje em dia tem tanto instrumento, tanta ferramenta, tantos recursos. E eu convido você a olhar para isso, a poder discriminar e saber o que você está indo buscar lá fora é o que você precisa dar aqui dentro. E se conectar profundamente com a fonte, que a partir disso, essa água límpida e transparente vai limpando todo o lodo acumulado ao longo de décadas, muitas vezes, de pensamentos mórbidos e cultivo desses pensamentos, ok? Me acompanhe aqui no meu canal, dá uma olhada nos vídeos, dá uma maratonada, não é? Você vai encontrando recursos para que você de verdade se dê conta e aprenda efetivamente a seguir em frente com a dignidade que te cabe. Um abraço, viu?